Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pra Cima Porco. Obrigado pela sua presença, quem me deixar o seu like, agradeço muito. Hype o canal aí do lado dos comentários que ajuda demais e muito obrigado pela sua presença. Desejo um ótimo final de semana. Vamos lá galera, o Palmeiras perdeu da LDU, sacudiu a poeira, que amanhã tem final. Amanhã o Palmeiras tem uma final do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Nós temos que ganhar do Cruzeiro para manter a liderança do campeonato. E o Cruzeiro com certeza vem para tentar diminuir a diferença pra gente. O Palmeiras que ainda tem um jogo a menos que o Cruzeiro, mas eu espero um jogo bem complicado amanhã. Quero saber a sua opinião, bora ver o que o pessoal do Troca de Passes falou aqui. E a LDU é só quinta-feira, nós temos que pensar antes no Cruzeiro e manter a liderança, bora lá. Tem tudo para ser o grande jogo da rodada, né? Esse Palmeiras e Cruzeiro, a ver como é que o Abel vai tratar esse jogo, né? Em termos de escalação também. Vai tratar como uma tentativa de resgatar o ânimo. Evidente que ninguém controla o resultado. Mas se você sai de uma vitória com uma vitória num jogo desse tamanho, contra um time tão forte como é o Cruzeiro, bom visitante, que explora bem transições, e o Palmeiras vai precisar cuidar disso no jogo, além de tentar sufocar o adversário. Se você sai com uma vitória num jogo grande desse, você, em parte, você recupera um pouco, até uma mobilização evidente que no dia do jogo da Libertadores a torcida vai estar totalmente ao lado do time, mas você renova a confiança, né? Prepara inclusive o ambiente para o jogo do meio da semana. Eu acho que sob esse aspecto o jogo pode ser útil tanto para o brasileiro quanto para a Libertadores. Agora, é evidente, se ele detectar ali que tem alguém que esteja no limite, a gente já sabe que não tem, Piquerez está suspenso. Isso. O Aníbal Moreno, que estava no banco em edema, Quito, mas né? estava com edema e não vai poder jogar. No mais, assim, o Palmeiras jogou há 24 horas, né? Então ainda é difícil dizer. Sim. Em termos de escalação. A sorte é que para o Palmeiras ele vai jogar o último jogo da rodada, né? Lá no domingo, 8h30 da noite. Então permite uma recuperação. Em relação ao Flamengo, está quase no mesmo, né? Isso. O Flamengo jogou quarta e o Palmeiras jogou quinta, os dois no mesmo horário. O Flamengo joga 7h30 do sábado e 8h30 do domingo. Exato, então, sob esse aspecto, a coisa está equilibrada. A boa notícia é que o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para o Alan. Ele tinha sido expulso, né? Punido com 2 cartões amarelos, acabou sendo expulso lá atrás, né? No jogo contra o Fluminense. Mas ele cumpriu a suspensão automática. Quanto tempo faz isso? E agora, o segundo jogo, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo, né? Com isso, até o julgamento, então, ele vai poder jogar e aí vai ter um novo julgamento do jogador do Palmeiras. Ele fica à disposição do Abel. Ele que tem entrado praticamente em todos os jogos, né? E tem sido um jogador importante ao longo das partidas. Não duvidaria nem que jogasse esse jogo, talvez começando. Não, é possível. É possível. O Palmeiras precisa... E com o problema, por exemplo, do Aníbal Moreno, exato, né? O Martínez não fez um bom jogo. Ele já entrou ali, entrou bem. Ele pode entrar até, eventualmente, ao lado do Martínez, se ele quiser trazer o Andrés de volta para o lado. Se não for manter o Veiga, mas pode também ter o Maurício partindo da meia-direita. Então, são escolhas que a gente vai saber. Acho que vai ser tudo muito baseado assim, no que o Abel enxerga de momento dos jogadores. Sim. E da questão física também. Na ânsia de a gente querer informar o torcedor, né? E o jogo tinha acabado de terminar, o Palmeiras tinha tomado 3-0. Numa pesquisa rápida aqui, acabei sendo traído pela imprecisão, né, das ferramentas atuais. Isso daí. E aí é o seguinte, então a gente pegou e o nosso Gato Mestre, que não erra nunca, o Gato Mestre fez uma pesquisa minuciosa sobre quais os times, em quais situações conseguiram reverter o placar depois de perder o jogo de ida por 3 gols de diferença, aqui, como aconteceu com o Palmeiras. Foram em 5 oportunidades mesmo, como eu disse ontem, mas alguns jogos são diferentes. Olha só. Em 1993, nas oitavas de final, o El Nacional do Equador fez 3-0 no Sporting Cristal no primeiro jogo, mas na segunda partida o time peruano fez 4-0 e conseguiu a classificação. Depois, em 99, também... Então o Palmeiras vai ser o sexto na história a fazer isso. Nas quartas de final, o Estudiantes de Mérida fez 3-0 no Cerro Porteño, do Paraguai, só que na volta o Cerro fez 4-0 no jogo em casa. Deu uma lição e se classificou. E deu lição no Estudiantes, que são estudantes de Mérida, né, também. Nas oitavas de final de 2000, o Nacional do Uruguai ganhou lá em Montevidéu 3-0 do Bolívar, só que depois, na altitude tomou 3-0 e ainda perdeu nos pênaltis por 5-3 e o Bolívar se classificou. Depois, em 2012,
Nas oitavas de final, o Deportivo Quito fez 4-1 no Universidade do Chile. Caraca. Só que depois no Chile, olha a goleada, 6-0 do Universidade pra cima do Deportivo Quito. Era bom o time. Pra fechar... É o time de São Paulo, eu acho. Esse time. Em 2012 era um time. Era o São Paulo ainda, Eu não? vou até checar aqui, mas acho que sim, em 2012 ainda era ele. Quartas de final de 2017, o Jorge Wilstermann, lá na Bolívia, também na altitude, né? Fez 3-0 no River Plate. Só que depois, no Monumental de Nunes, o River fez 8-0 no time boliviano. Sério? E também se classificou. Então, essas foram as 5 oportunidades em que um time conseguiu reverter a vantagem e se classificar. Nenhum time brasileiro conseguiu, então. De diferença, o jogo da ida. Acreditando sempre nos nossos queridos amigos Palmeiras do tem que quebrar, Gato Mestre. Esse não falha nunca, viu? É isso aí. Perdão pelo erro de ontem, tá certo? Acontece. Não voltará a acontecer. O Palmeiras, assim, né? O duro pro Abel e pro elenco do Palmeiras é esse foco duplo também, assim como o Flamengo, né? Quais jogadores o Abel vai colocar em campo? A missão do Palmeiras é mais dura que a do Flamengo, sem dúvida nenhuma, no jogo da volta. O Flamengo já sai com o resultado de classificação, início do jogo, 0-0, passa o Flamengo à próxima fase. E o Palmeiras precisa escalar uma montanha, né? Imagina assim um desgaste físico, emocional enorme no jogo da próxima quinta-feira. Então, pensando no que já foi na altitude e o que será na quinta-feira no Allianz Parque... Era o São Paulo. Como? Era o São Paulo. Era o São Paulo, a né? ficha do jogo. É isso. Era um time gostoso de se ver jogar, né? Essa decisão contra o Cruzeiro, que é um time que ainda sonha com o título, né? É muito difícil nesse momento. É quase uma última cartada, né? Se o Cruzeiro, isso. Acho que só uma vitória mantém o Cruzeiro de fato dentro, né? Eu não sei. Com certeza. É fácil, Alex, para o jogador manter esse multifoco, né? Porque não dá para parar de olhar para o peixe aqui e só olhar para o gato, né? Você tem que manter as duas competições. Não é nem fácil, mas tem jogadores e jogadores, né, cara? Quem tá nesse nível deles, naturalmente você consegue lidar com isso, porque... E é muito melhor tá assim, né, Felipe Mansur, do que você ter sido eliminado em todas as outras competições, tá brigando só por uma, né? Então, mas consegue sim dividir, consegue te manter atento, cuidadoso nesse negócio de saber treinar, se recuperar, fazer tudo que é certo, estudar da maneira que tem que estudar, porque é o que todo mundo quer, né, cara? Disputar os campeonatos dessa maneira para fazer história. Quanto mais campeonato, mais você consegue manter, sim. Bom, galera, eu acho que a grande questão é o seguinte: o Palmeiras tem uma final de campeonato amanhã. Para mim tem tudo a ver o jogo de amanhã com o jogo de quinta-feira. Tudo a ver. Porque nós estamos falando aqui de um confronto que nós vamos ter que ganhar da LDU de 3 para ir para os pênaltis, 4-0, 4 gols para passar. E você tem uma disputa por liderança. O Flamengo joga hoje com Fortaleza, não sei quanto vai ser o jogo. Provável que o Flamengo deve vencer, mas futebol pode acontecer tudo, mas acho que o Flamengo deve vencer, o Fortaleza tá péssimo. E então a gente entra em campo amanhã com o Flamengo podendo estar na liderança. Podendo estar. E aí a gente precisa fazer o quê? Ganhar o jogo para continuar na liderança. Senão a gente vai para um jogo contra a LDU. Imagina a gente ir jogar contra a LDU tendo que fazer tantos gols assim e o Palmeiras ir na vice-liderança. Terminar o jogo na vice-liderança. Então, tipo assim, é outro baque. Então, pra mim, o Palmeiras tem que ir com tudo pra cima do Cruzeiro ganhar esse jogo. Não é fácil, tem que respeitar o adversário, mas o que eu quero dizer com isso? Tem que ir com o que tem de melhor, pelo menos na minha análise. Deixe seu comentário aqui. Tamo junto, galera. Aquele abraço, ótimo sábado e em breve estaremos de volta aqui no Vamos Pra Cima Porcô. Até mais, é nóis.